Já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso stream aí no Face, no YouTube, no podcast, no Instagram, daqui a pouco em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. O Arnaldo desconectou aqui para que essa conexão dele restabeleça de forma melhor, né, e ele continue conosco aqui no programa. Hoje, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, Laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos e Unicred Norte Lagos, nós estamos conversando com o secretário da Defesa Civil de Campos, o Pascotto. Pascotto, tem uma pergunta aqui de um ouvinte nosso, Leonardo Mota, e ele coloca essa pergunta ainda sobre essa questão de árvore, e eu vou colocar também uma outra situação, aproveitar o gancho da pergunta dele aqui. Uma árvore que só traz risco e atrapalha a população pode ser retirada ou substituída por uma árvore de menor porte? E aí eu coloco, eu não sei se é lei, mas eu me lembro muito bem da época em que o Zacarias Albuquerque era secretário de meio ambiente, foi de limpeza, né, numa época, depois foi de meio ambiente, e ele procurou plantar muitas árvores frutíferas, muitas na cidade, e inclusive ele fazia uma campanha, todas as entrevistas que ele nos concedia, ele orientava a população para não plantar aquela árvore ficus, que aquela árvore ela tem um enraizamento terrível, ela cresce mais as raízes do que a própria árvore, é uma loucura. E no entanto, ela é aquela que fica bonitinha, que o pessoal consegue fazer ali, os especialistas ali, os feras ali, conseguem fazer os desenhos, coloca redondinha, quadradinha, coloca até em formato de animal, de tudo, né? Só que ela tem o sistema de enraizamento dela é espalhador e não profundo. Ele acaba com tudo que é calçada, com asfalto, com casa, né, com sistema de esgoto, com tudo. Como é que a Defesa Civil orienta, e aí, claro, é lá com a Secretaria de Meio Ambiente, essa coisa, como é que a Defesa Civil orienta nesse caso aqui do Leonardo Mota, que sugeriu e perguntou ao mesmo tempo essa coisa do porte da árvore? Acho que, deixa eu só conferir aqui, o seu microfone está aberto? Não, Pascotto, vê se eu estou sem o seu áudio aqui. Você consegue me ouvir bem aí? Engraçado, eu não consigo te ouvir aqui. Deu problema aí, Beto? Só dá uma conferida aí se o seu áudio tá ok, aberto está. Tô vendo aqui. Tenta fechar e abrir de novo para ver se ele volta aí, Pascotto, por favor. Alguma coisa que... Isso, fechou. Agora abre novamente. Para ver se ele... Não abre. Isso. Não voltou. Bom, não voltou. O seu áudio não voltou aqui na programação, ao vivo. Tá tudo aqui, né? Todos os botões aqui estão acionados. Provavelmente é com relação à conexão. Vamos fazer o seguinte, só uma pausa rápida aqui, de novo, e a gente tenta ver se consegue restabelecer aqui nesse intervalo. 8h32 em Campos. Atenção! Saiu a promoção mais esperada do ano. No Atacadão dos Queijos, Chester, R$ 22,98 o quilo. E na compra do Chester, a Coca-Cola 2 litros é de graça. Mas atenção, somente nesta terça e quarta. Chester a R$ 22,98 o quilo e você ainda leva a Coca-Cola de 2 litros.
no Atacadão dos Queijos. Confira essas e outras promoções em uma loja perto de você. Atacadão dos Queijos, Marechal Rondon 27 na Pelinca, Alberto Lamego 998 no Parque Califórnia e na Doutor B da esquina com Viveiros de Vasconcelos no Parque Rosário. A Unimed Campos apoia o Dezembro Laranja, campanha de prevenção ao câncer de pele. O excesso de sol é um dos causadores deste câncer. Por isso, proteja-se e use protetor solar todos os dias, mesmo em dias nublados. Fique atento a mudanças e manchas na sua pele e visite regularmente o médico. Curta o sol com responsabilidade. Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, já estamos de volta, 8h33, pedimos desculpas a você que nos acompanha, você que nos ouve, tivemos problema nas duas conexões, uma do Arnaldo, ele saiu e voltou para poder restabelecer a qualidade, e a do Pascotto resolveu nesse meio tempo parar ali o áudio, pedimos desculpas. Infelizmente, são esses males aí da tecnologia. Isso aí. Mas, sobretudo, estamos de volta. Ô Pascotto, eu trazia a pergunta aqui do nosso ouvinte, o Leonardo Mota. A questão de substituir algumas árvores aí, é possível? Eu já estive conversando com o Dr. René Juste, até porque, recente, nós tivemos um problema na Praça São Salvador, não sei se você se lembra, nós fizemos o corte de uma árvore por solicitação da igreja, porque apresentou para nós uma série de agressões provocadas por aquela raiz, e a gente entende o pensamento de algumas pessoas que defendem essa coisa de corte de árvore e tal, e a gente tem que entender isso sim. Só que eu penso o que o Leonardo pensa também. O que nós precisamos aqui é estabelecer, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, um modelo de árvore que atenda, né, a nossa área. Nós temos ruas estreitas, nós temos calçadas estreitas. Então, é inadmissível nós colocarmos árvores que são extremamente agressivas, como é o caso dos picos. Só que, por exemplo, ali nós já temos que retirar aquele tronco que está ali e colocarmos uma outra árvore ali. E isso aí demanda tempo em função de outras atribuições que a gente tem, mas isso aí ainda não foi esquecido, nós estaremos verificando isso aí. Eu estou, como eu falei para você, precisando de um trabalho efetivo da Enel junto conosco, mas também é preciso agora, no início do ano, retomar, e nós vamos ter a chance de estarmos com o caminhão MUC e estabelecermos um projeto mais focado nessa questão que o Leonardo colocou. Essas árvores picos que nós estamos verificando que estão sendo extremamente agressivos, nós estamos substituindo por plantas indicadas conforme a colocação da Secretaria de Meio Ambiente. Pascotto, a gente está indo para a reta final. Eu queria trazer alguns assuntos ainda aqui para a gente debater. Vamos lá. Um prazer. Eu queria voltar à questão dos diques. Normalmente a gente até faz, nessa época do ano, uma matéria verificando a situação dos diques aqui da cidade. Esse ano não fizemos ainda, então eu queria ouvir de você. Como que a Defesa Civil tem acompanhado todos e como estão os diques da cidade? Veja bem, nós temos uma preocupação grande com Três Vendas. Eu falei no início do programa exatamente a respeito disso aí, porque nós temos lá o dique da Boianga, que nos preocupa. Temos ali o canal da Onça, que tem um dique também, que separa, né, Cardoso Moreira de Campos. Nós temos na região dali, de próprio Cardoso Moreira, do município de Cardoso Moreira, já alguns estrangulamentos, como aconteceu rompimentos, como aconteceu aqui em Campos. A questão do dique nosso ali hoje é problemático, sim. Por quê? Porque nós estamos atuando, se você for agora ali na Campos de Itapiruna, nós estamos abrindo uma das galerias ali para permitir que a água que está ali no interior de Três Vendas consiga sair. Só que eu tenho que estar monitorando e estar atento, porque o rio Muriaé enchendo,
eu tenho que ter a rapidez para tamponar novamente, porque, infelizmente, não há como escoar essa água que está dentro de Três Vendas e, ao mesmo tempo, se o dique da Boianga não estiver pronto, nós vamos ter problema. Entendeu? Então, nós ainda precisamos trabalhar com essa questão. O governo do Estado tem participação nisso aí, o INEA, o próprio DENIT, no caso específico ali de Três Vendas, também tem um envolvimento. Eu acredito, assim como o próprio Cláudio falou, que a chegada de uma pessoa que já fez parte do governo conosco, nós teremos assim um estreitamento cada vez maior. Eduardo Crespo. De algumas atividades, que é a chegada do doutor Eduardo Crespo para assumir aí o INEA. Então, eu vejo assim, de forma muito otimista, né, essas questões serem equacionadas. Hoje mesmo ele estará lá visitando a Boianga, porque ele combinou comigo que agora, na parte da manhã, onde nós estaremos liberando essa galeria para que haja o escoamento dessa água, nós possamos estar com uma reunião marcada para ele conhecer um pouco dessa situação e no momento em que ele precisa realmente estar muito linkado à Defesa Civil. Então, eu e o Major Peçanha, que também é o meu subsecretário, conhece bem a região, conhece bem esses obstáculos que nós temos trabalhado muito em estarmos já referenciando esses pontos. Então, há uma preocupação, sim, Orma, com relação a diques, principalmente esse. Os demais, a gente tem com uma certa tranquilidade, mas com relação ali ao dique da Boianga e ao próprio canal da Onça, nós temos uma preocupação, sim. Eu já estava apontando aqui na direção de onde eu estou, esse aqui que é do Paraíba, que é aquela RJ que liga ali a São Francisco. Ali a situação está tranquila, porque ali normalmente também costuma até mesmo abrir um pouco, né? Pois é, nós temos, nós já fizemos serviços lá anteriores, né? Não foi nem em nosso governo, mas são áreas que precisam, primeiro que estejamos com os canais totalmente limpos. Hoje nós temos os canais sendo limpos lá a jusante, que é o correto, de lá para cá. Então, eu tenho que pegar de Canal das Flechas para cá. Todos os canais que chegam na Lagoa Feia têm que estar desobstruídos para que haja uma perfeita limpeza e um escoamento melhor. Nós estamos deixando, por exemplo, se você chegar aqui no Julião Nogueira, é um trabalho que eu tenho aqui perseguido para que eu possa limpar ali. Mas como é que eu limpo esse canal do Saco se nós ainda temos problemas em canais importantes que são ligados a ele? Não conseguiria o escoamento de qualquer maneira. Então, eu tenho que limpar primeiro a jusante para que nós cheguemos aqui à cidade. Então, a dificuldade maior é que falta maquinário. O governo do Estado ajudou em alguns momentos, mas nós precisamos ainda mais da ação de máquinas, porque a extensão é grande demais. E nós estamos chegando já num período crítico aí, e nós vamos ter ainda alguns reflexos com relação ao escoamento. Melhorou bastante. Nós estamos vendo aí que essas chuvas que estão acontecendo, o acúmulo está sendo um escoamento mais rápido, mas a intensificação dessa limpeza é primordial. E quando nós já conseguirmos limpar aqui Canal de Tocos, aqui o canal Campos Macaé, e deixá-lo totalmente limpo, aí sim nós teremos um escoamento mais perfeito, ficando focado apenas nas limpezas dos bueiros e das galerias da cidade. E daí a gente contar com o zelo da população em evitar, fiscalizar também um pouco, chamar a atenção que às vezes das pessoas que jogam lixo não respeitam nem a casa alheia, entendeu? E isso aí é que tem corroborado. Você pode chegar ali no Julião Nogueira, toda semana a máquina vai ali, retira todo o lixo. Horas depois você vai ali de madrugada, eles jogam lixo de qualquer maneira, não há respeito algum. Então são situações que não adianta o governo estar aparelhado quando a população, uma parte dela, uma minoria, consegue provocar um estrago tão grande na nossa cidade.
Agora, uma outra preocupação também, sempre em relação à possível interdição ou não, é uma preocupação em relação às pontes. Falo isso porque fizemos uma matéria recente em relação à Ponte da Lapa. Vale lembrar que nós tivemos cheias, inclusive tivemos tragédias relacionadas à ponte aqui na cidade, né? Mas a Ponte da Lapa é uma ponte bem resistente, nunca tivemos nenhum grande problema com ela. Entretanto, Pascotto, a matéria que a gente fez recente expõe ali que a situação está bem delicada, parece que está ali bem deteriorada, ali, sobretudo as cabeceiras, tanto de um lado quanto de outro. Eu acredito que a Secretaria de Obras esteja atenta a essa questão, entendeu? Pascotto, desculpa, mas a minha pergunta é em relação à avaliação de risco dessa ponte. Se a Defesa Civil já fez algum tipo de avaliação, se oferece algum risco, para dar até mesmo uma tranquilidade à população. Não, nós não fomos na ponte para fazer a análise de estrutura dela. A preocupação da Defesa Civil, principalmente, é com relação a manter os pilares totalmente limpos, e essa questão da estrutura dela, de infraestrutura dela, eu acredito que nós consigamos obter já alguma informação, porque há uma licitação para sendo feita para a recuperação, inclusive, de alguns pontos dela ali que estão com problema. Aquela proteção lateral que foi retirada de lá. Então, com certeza, você vai obter assim, informações mais precisas na Secretaria de Obras, até porque lá tem técnicos também e são pessoas que estão vendo exatamente esse processo de recuperação dessas estruturas que estão danificadas. Bom, sobre os bueiros, vamos voltar lá nos bueiros. E aí a gente não faz aqui também meia-culpa, a gente também não é santo, a gente procura andar o mais correto possível, não jogar lixo na rua e essa coisa toda, mas cobra da população que joga, como o senhor já falou. Agora, tem um outro problema, e o prefeito Vladimir, que esteve aqui conosco na última sexta-feira, ele até falava sobre o número de equipes nas ruas da cidade para limpeza urbana, para limpeza de uma forma geral. Ô Pascotto, o senhor é da época também do governo Rosinha, tivemos aí antes o governo Mocaibe, antes o Arnaldo, e eu me lembro, isso não é também tão antigo assim, a própria Vital, que é a empresa terceirizada para o setor, ela tinha um sistema de poda de árvores fantástico, que era, inclusive, após a poda ali, ela tinha um maquinário para triturar, né, todos os galhos, tudo, aquela coisa, depois aquilo, inclusive para um composto, né, de adubo, essa coisa toda. Bom, mas o que eu quero dizer é que com a diminuição da equipe, e o Vladimir prometeu que ele já aumentou e prometeu continuar aumentando, mas até que aumente, nós ainda temos uma diminuição muito grande da varrição de ruas. Até a gente cobrava aqui aquela limpeza e tal, aquela coisa de pintura de meio fio, há muito tempo que não acontece. Pode parecer uma coisa antiga, mas fica legal a cidade. E aí vem essa questão, porque não é só lixo, você tem as folhas também das árvores que caem e não tem essa varrição mais como tinha antigamente. Como é que resolve esse problema? Veja bem, até com relação, eu vou falar daquilo que compete à Defesa Civil, né? A Defesa Civil, ela tem procurado trabalhar nessa questão de poda, e eu falei para você que a estatística nossa hoje aqui no nosso município é grande, a demanda é muito grande, né? E eu acredito que se nós conseguirmos agora termos esse caminhão MUC, e nós termos o caminhão caçamba, a retroescavadeira, nós, naquilo que compete à Defesa Civil, deixo bem claro, nós estaremos tendo os cuidados necessários para que não corroboremos cada vez mais para aumentarmos essa questão de termos muitas folhagens na rua, até porque quando a Enel faz o corte de árvore, é competência dela fazer a retirada. Assim como nós, quando realizamos o corte das árvores, nós temos que retirar, recolher de imediato essas folhagens que ficam, né?
Então, eu acredito que essa questão que você falou aí de melhoria da limpeza, é claro que uma coisa está diretamente relacionada à outra. E, como ele bem falou, eu acredito também nessa proposta dele aumentar o efetivo, aumentar a condição de oferecer uma limpeza melhor aqui nas nossas ruas. Mas eu continuo batendo para você que quando você anda aqui pela cidade, a gente verifica que a intensidade da forma como a população tem se comportado com relação ao lixo está sendo realmente superior, né, à da varrição, porque você verifica em áreas que eu, por exemplo, tenho atuado, principalmente por conta dos canais, por conta de estar cada vez mais focado na limpeza deles, o volume de material sólido que é arremessado. Então, eu acredito que quando você aumenta o número de varreção, mas que você também aumenta a sensibilidade da população com relação a isso, eu acho que tem que ter assim, um parâmetro legal na condução desse processo, porque se aumenta a varrição e as pessoas intensificam também a jogação, a sensação vai ter que sempre de uma cidade suja, né? Então, o que a gente precisa é de um processo de conscientização, uma população que pense numa cidade cada vez melhor. Isso aí não é novidade, que se nós tivermos pouca varrição, um número menor, nós tenhamos mais lixo, mas mais lixos produzidos por uma população que até agora não demonstrou muito interesse, né? Quando eu falo a população, eu estou falando de uma minoria que consegue fazer tudo isso que a gente está vendo. Você passa ali em Guarulhos, na orla toda ali, nós passamos máquinas ali, as pessoas chegam de carroça de madrugada, não tem respeito a nada, e arremessam tudo, e ali começa. Então, você imagina a dimensão da nossa cidade e nós conseguirmos atender a essa demanda. Então, eu acredito que aumentar o volume de limpadores é importante, Sim. assim, mas se também não houver um trabalho de conscientização, também não vai valer de nada, não. Uma coisa está ligada à outra. Claro, meu caro Pascotto, quero agradecer muito ao senhor pela presença, mesmo que virtual, aqui. No momento, desejar muito boa sorte para o senhor também, evidentemente, que, consequentemente, desejar boa sorte para a população, porque, né, não chovendo tanto, né, de uma vez só, chovendo aquela chuva só, chamada lá na roça criadeira, é melhor, mas, né, sobretudo, que você tenha um bom Natal, né, um ano novo de muita paz, de muita saúde para o senhor, para a família. Continue trabalhando, continue contando com os seus voluntários aí, com as equipes, né, de radioamadores, jipeiros e, é claro, continue sempre contando aqui com o Grupo Folha da Manhã, como sempre foi e como sempre será. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Cláudio, a você, ao próprio Arnaldo Neto. Você sabe que é muito importante quando nós somos colocados, né, à prova, quando assumimos essas funções, mas nada disso será possível se nós não estivermos irmanados, ombreados, para buscarmos oferecer para a população um atendimento melhor. E é dessa forma que eu me apresento como mais um para estar aí agregando valores para que nós possamos oferecer para a população no momento, né, de risco, de desastre, a tranquilidade necessária e a certeza da nossa presença, como sempre fizemos aqui na cidade. Então, podem contar conosco, estaremos aí buscando sempre um trabalho coordenado, chamando a atenção para todos que estão envolvidos nesse processo, para que estejam cada vez mais atentos à demanda da população. E isso aí é que nos importa, e eu tenho certeza que é o que o prefeito Vladimir quer de cada um que está aí representando ele nessas funções. Arnaldo Neto. Opa, também agradecer ao Pascotto aí pela disponibilidade. A gente sabe que como eu falei, né, já é momento de preparação, né, por causa desse... Agora é guerra. É aguardar agora e estar preparado, né, amigo? Aí, como o Nogueira fez, também desejar um Feliz Natal, próximo ano novo. Obrigado. Muito boa sorte aí na caminhada à frente da Defesa Civil.
para nós todos, para todos vocês que estão aí do Grupo Folha da Manhã. Muito obrigado, agradeço em nome do grupo. E tem um pedido aqui do meu amigo Manuel, ele trabalha ali na Fundação da Infância e Juventude, são 3, eu só não sei se é do lado de dentro ou do lado de fora. 3 palmeiras, aquela Imperial. Eu sei, Imperial. Nós já fizemos o corte de umas, mas realmente lá precisa ser feito o corte de mais 3 palmeiras. Pode falar para ele que nós estamos linkados nisso aí, nós estamos vendo a possibilidade de atendê-lo, sim. Tá bom, amigo. Um grande abraço mais uma vez. Abraço aí a toda a sua equipe. Para vocês todos também, muito luz. O telefone da Defesa Civil é 199. 199. Pode ligar que tá a todo vapor. Tá certo, amigo. Um abraço aí mais uma vez. Boa sorte, sempre. Para nós. Muita luz e de graça, né? Luz que esse pessoal cobra caro a gente aí, não. Grande. José Luiz Oliveira está aqui também mandando abraço para o senhor. Bom, aqui no programa de hoje conversamos com o nosso comandante da Defesa Civil, o Pascotto, falando ao vivo aqui conosco sobre a situação, né, do município de Campos, situação aí da região serrana do município, regiões também da Baixada, praia, enfim, né, o município tem características geográficas bem interessantes, apesar de ser boa parte dele uma planície, o que não deixa de ser também um problema, já que ele falou que os lençóis freáticos estão altos, abastecidos por conta dessa chuva aí dos últimos meses. Bom, meu caro Arnaldo, é você que nos acompanha aí. Pascotto, se o senhor quiser já adiantar seu trabalho aí, fica à vontade, senão aqui a gente fica enrolando o senhor aí. Um abração. Valeu. Amém. Bom, então aqui, meu caro Arnaldo Neto, eu vou só repetir para você que está ligado aí na gente também e acordou mais tarde um pouco, que é normal, natural, né? Não pegou aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã. Esse jornal, Arnaldo falou que é para você comprar, não só para ficar bem informado, para acompanhar tudo que está acontecendo, mas para levar aí nos supermercados também, que estão cobrando sacolinhas a partir de agora. E aí? Pode isso, Arnaldo? Infame, né? Mas vamos lá, Nogueira, é uma questão bem delicada, porque a gente tem que esclarecer ponto a ponto aí do que pode e do que não pode acontecer neste caso. Vamos lá, existe uma lei estadual que permite a cobrança a preço de custo das sacolas. A lei permite, ela não obriga, é bom a gente deixar isso claro. É uma opção de cada supermercado cobrar ou não essa sacola. É opcional, mas ele pode cobrar a preço de custo, incluídos os impostos. Aqui na rede de supermercado, a maior rede de supermercado do município é o Superbom, né? Não tem por que a gente não falar isso. Normalmente é 7, 8 centavos, né? Eu nem sei mais, eu sei que eu tenho hora que eu falo com eles que eu vou vender as que eu tenho aqui, né, para eles de volta, porque já não tem mais onde colocar. Mas enfim, aí a gente esquece, né? Quem não tem o hábito de usar aquelas sacolas, que seria até melhor, né? Aquelas sacolas mais reforçadas. Isso, obrigado, que eu não lembrava o nome. Ecoback, é legal. Não existe uma obrigatoriedade de cobrança. A lei estadual diz que o supermercado pode cobrar. Agora vem uma lei municipal que proíbe a cobrança. A lei, salvo o melhor juízo, dos vereadores Fred Machado e Bruno Pezão. Essa lei foi aprovada, sancionada ontem pelo prefeito, então já está valendo, né? Entra em vigor na data da sua publicação, então já está valendo hoje, ou desde ontem, os supermercados já não podem cobrar essas sacolas. E aí vem um questionamento, eu conversei até ontem com o João Paulo Granja, né? João Paulo, que é advogado do Grupo Folha, um questionamento que é o seguinte: uma lei conflita com a outra? Pode a municipal legislar no que a estadual já determinou? Aí é um assunto que vai render, como eu falei lá no início do programa, que vai render durante muito tempo. Nós estamos ainda apurando essa situação. Como eu falei com você, eu tive uma matéria do G1 em que o Carlos Mink, que foi o autor da lei lá que instituiu essa mudança das sacolas, daquelas sacolas mais poluentes pelas sacolas biodegradáveis, e é a tal mesma lei que permite a cobrança por sacolas. Mas
tem um ponto dessa lei que eu acho que faltava ser melhor esclarecido. Ela permite, mas ela não obriga. Porque dava a entender que havia uma obrigatoriedade. Muitas pessoas pensavam que existia uma obrigatoriedade. Mas eu lembro que, por exemplo, eu fui no supermercado no Rio, uma rede forte também no Rio, que é a rede Zona Sul, e não paguei sacola, né, quando eu fui. Foi um mercadinho mais de bairro mesmo, também no Rio, recentemente, não cobrei. E alguns aqui também não cobram, né, Nogueira? Aqui também, o Atacadão dos Queijos também, por exemplo, não cobra. Estou citando o nome, não é porque é parceiro só nosso, também não é porque não cobra. Eu mesmo estou citando o nome porque está longe. Ô, Arnaldo, você quer saber da verdade? Eu vou atropelar seu comentário. Depois você me cobra lá na reunião. Nós pagamos a sacolinha de qualquer maneira. Isso já está embutido. Né? Sem falar que, sejamos sinceros, também são parceiros comerciais muitas vezes nossos, mas eles sabem também do que a gente está falando não é nada fora da realidade. Talvez tenha sido o setor que mais lucrou nessa pandemia. Apesar de toda a crise econômica, talvez tenha sido o setor que mais lucrou nessa pandemia. Será que faria tanta diferença a cobrança por sacola de 8 centavos? Sem falar que esse preço normalmente está embutido em tudo que a gente já paga, né, dentro do supermercado e alguns produtos, né, e aí não por conta dos supermercados em si da cidade, não por conta de rede nenhuma, né, o que acontece é que alguns produtos o preço realmente extrapolou, né, a realidade de muitas famílias, infelizmente. Então, no momento que nós estamos falando aqui de Natal, né, é até um momento de reflexão de quantas pessoas não conseguem durante o ano inteiro, não é só não ter a ceia de Natal, não, durante o ano inteiro não ter uma refeição completa porque o preço extrapolou os limites e estamos num momento de conjuntura de crise internacional, agravado pela pandemia, né, e com alguns erros que achamos que equipes econômicas tomaram. E aí é questão de análise, né, tem gente que tem visões diferentes, mas acreditamos que a equipe econômica do país tomou algumas atitudes que não foram das mais acertadas. Mas, enfim, um contexto econômico também que reflete no mundo inteiro, não é só aqui. Mas aqui parece ter se agravado demais durante esse período de pandemia, né, Nogueira? Sim. Só levantei o dedo aqui para fazer um comparativo a questão de lei estadual, lei federal, lei municipal, né? E nós tivemos agora e estamos ainda tendo, mas muito mais complicado naquele período de restrição maior da pandemia, onde os estados decretavam lockdown e os municípios não. Então houve assim um embate muito grande nesse sentido, né? Você se lembra muito bem, claro, você acompanhou tudo duplamente, porque você acompanha aqui para a rádio, acompanha para o jornal e ainda, né, para a Inter TV. E quer dizer, ainda tem o seu blog, então quer dizer, você está muito bem por dentro disso, e foi um período de embate muito grande. O estado é lockdown no estado, mas a prefeitura tal, porque o prefeito é de um grupo, essa politização do combate à pandemia, ou do descombate à pandemia que o Brasil teve, né? Mas assim, essa questão da pandemia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que vale a regra mais restritiva, ponto. Se for do Estado, do município, do município. A mais restritiva é válida. Nessa questão de direito do consumidor, aí João Paulo me deu uma aula de juridiquês ontem que eu falei, resumindo, né, que é um outro linguajar, não o nosso. Mas pelo que eu consegui apreender, e se ele estiver ouvindo a gente e eu estiver falando algo errado, depois ele me corrige, eu trago a correção, mas eu acho que ele foi bem claro no que ele falou. O município pode legislar naquilo em que o Estado é omisso. Se o Estado não tem uma regra para determinado assunto, o município pode criar regra. Se o Estado já tem, não tem como o município criar outra regra. Esse é o entendimento de João Paulo, como advogado, é o entendimento dele da questão da Constituição. Então é esse embate aí de se a lei da proibição vai valer ou não, que a gente vai ter que acompanhar esses desdobramentos, né? Se ela vai ser considerada inconstitucional ou não. Mas vale lembrar, como eu falei lá no início, que outros municípios já adotaram essas leis municipais, como Nova Iguaçu, como mais recentemente São Gonçalo,
tem mais um município, Maricá também já adotou essa lei, e o Rio de Janeiro está para votar a lei também concedendo aí essa proibição na cobrança de sacolas. Então, assim, é um assunto que vai render. E ontem, na hora de decidirmos a manchete, você vê que o jornal tinha várias opções de manchete. Tá aí a questão dos vereadores, com o Ministério Público reforçando o pedido de cassação do Bruno Viana, do Nildo Cardoso, do Rogério Matoso, do Marcione da Farmácia, era uma opção de manchete. Tem a questão do MP, embora tenha sido no dia anterior, a questão do MP denunciando o casal Garotinho por supostamente ter recebido propina do Grupo Odebrecht, favorecendo o Morar Feliz, era uma opção de manchete pra gente. A própria matéria do Novo Jockey, que está aí, essa foto, uma bela foto do Genilson Peçanha, era uma opção de manchete, né, essa questão que as pessoas vivem ali em locais alagados e também com esgoto, que é ainda mais perigoso, porque expõe um risco de saúde pública, era uma opção de manchete, né? Enfim, podíamos abrir com comércio, botamos aí a abertura de uma rede, o que é bom para a economia do município, mas também tem vendas de Natal com expectativa em alta, era uma opção de manchete, mas quando veio a notícia das sacolas, a gente falou, a sacola interessa a todo mundo vai ao supermercado, você não vai ter alguém da casa que vai, todo mundo precisa comprar em supermercado, então interessa a todo mundo, por isso foi a escolha para ser a manchete da edição de hoje, mas já ressalvando essa possibilidade, entendeu, Nogueira? Nós não vamos, acho que quem tem que contestar isso judicialmente, se quiser, são os supermercados. E cá entre nós também, né, os supermercados podiam entender e não voltar a cobrar mesmo. Já que a lei estadual flexibiliza isso, desde 2019 ela flexibiliza, ela fala que pode ou não ser cobrado, pode cobrar ou não, né? Na verdade, ela não diz que pode ou não, ela faculta, ela apenas faculta, pode cobrar, mas ela não impõe, deve cobrar, né? Pode é diferente de deve, enfim. Então, tomara que os supermercados façam adesão à lei municipal, mas pode ser que a lei municipal não tenha validade constitucional, caso seja juridicamente contestada. Rapaz, olha, é uma novela. Agora, se um parar de cobrar, os outros seguem o fluxo, né? A gente estava falando aí que tem supermercado que já cobra, tem supermercado que não cobra. O Rony aqui, Rony Azeredo, do bairro aqui de Venda Nova, também não cobra sacola. Depende muito, né? Não tem jeito. Isso aí é aquela história. Às vezes eu fico vendo as pessoas comprar na internet, falar, esse aqui tem frete, esse não tem. Gente, sinceramente, tá tudo embutido. Essa questão de ter frete, não ter frete, está embutido no preço do produto que você está pagando. Tanto é que quando vai para a promoção, cai, né, o valor, claro e evidente, mas ali também já está embutido o frete. É a mesma coisa de juro, muitas das vezes ali tem, né, a inclusão dos juros no preço parcelado em 12 vezes e diz que é sem juros. Uma prova dessa do frete, Nogueira, desculpa te interromper, mas aconteceu comigo recentemente. Eu tive uma loja dessas de departamento, né, que tem aqui nos shoppings da cidade, e vi um item por um preço X, vamos dizer R$200 o item, R$200 na loja, dando um exemplo. E aí eu vi o preço ali, mas acabei não comprando, mas eu precisava comprar esse item. Depois de um tempo entrei no site e comprei o mesmo item por 220 sem frete. Então, assim, acho que fica claro que, né, em algum lugar eles embutiram esse frete. Sim. Assim, é óbvio que o comércio não quer perder e não deve perder, não, né? Precisa ter seu lucro, né? Mas às vezes fica melhor ser mais claro onde que está esse lucro, né? Porque o consumidor vai pagar. Se ele precisa do item, ele vai pagar. Às vezes é bom deixar claro. E aqui no Brasil, eu acho que foi na Black Friday desse ano que o pessoal estava mostrando a etiqueta, né? A etiqueta da promoção amarela colada em cima, quando você tirava a etiqueta, o preço era menor do que o preço que estava dito promocional. São coisas do Brasil, né? Que fazer. Verdade. Isso aí é que a gente tem já na cultura, e aí essa coisa de já ter na cultura me deixa tão chateado, porque tem na cultura, mas ninguém vai fazer nada para tirar. Tem que fazer, e fazer aonde que eu sempre falo aqui, posso estar errado, mas sempre falo,
É lá na maternidade, é lá na maternidade, é lá nessa, antes do pré, ali na creche. Começa pela creche, meu filho. Apesar de ser muito novinho, mas começa por ali, que ali é que está o caminho. O bichinho nasce com um HDzinho zerinho, novinho. Pô, Por falar em educação, nós tivemos o gabarito aí do processo seletivo da prefeitura, tem candidato contestando a prova, acho que recurso, está em fase de recurso, o momento é esse, né, de se contestar. Uma das queixas, né, a Dora me passou ontem, a Dora Paula que fez a matéria, uma das queixas, por exemplo, é que o edital não previa o estudo da lei orgânica do município, mas tinha a questão perguntando o número de distritos do município. Não sei se se enquadra nesse sentido aí realmente de lei orgânica, né? Então, assim, mas é uma das contestações que chegaram à redação da Folha. E para fechar, acho que um problema que nós estamos falando das sacolas que vão se arrastar, tomara que se arraste só na discussão e não nas ruas, entupindo os bueiros, né? Como falávamos aqui, que as pessoas às vezes ainda têm esse mau hábito de jogar lixo na rua, na conversa com o Pascotto. Mas só fazendo esse gancho, o que ainda se arrasta é a questão dos ônibus e vans. Essa é uma novela antiguíssima em Campos, né? Mas a prefeitura se posicionou, o IMTT vai recorrer da decisão que mantém a exclusividade da Rogil, por exemplo, em algumas linhas e tira as vans, os permissionários de vans dessas mesmas linhas, obviamente, mantendo a exclusividade somente para os ônibus, mas a prefeitura se posicionou que vai recorrer. Por hora, hoje, cumprindo a decisão judicial, em alguns desses trechos as vans já não estão circulando. Essas vans foram remanejadas em publicação extraordinária do Diário Oficial de ontem. As vans que atendiam essas linhas, que são concessões exclusivas de empresas de ônibus, elas foram remanejadas para outras linhas. De toda forma, isso dá um nó no transporte público e, sobretudo, num período de movimento intenso, né, às vésperas do Natal, Nogueira. Terrível, você falou tudo, não precisa nem comentar mais. Na hora do Natal, o comércio, eu vou te contar uma coisa, já teve agora aí, a gente está tendo assalto quase não, diariamente, né, que alguns são pequenos, aqueles pequenos furtos, aquela coisa, a turma nem registra, mas teve na Boa Viagem, teve agora aqui na Carlos Lacerda também, um arrombamento. Cara, o comércio vive um sacrifício tremendo e chega na hora do vamos ver, Natal, que é um Natal de expectativa positiva. O presidente da CDL projeta 20%, o novo presidente da CDL, né, que é o Edivar Júnior, também projeta 20%, o atual, que é o Zé Francisco, né, o Dedé. Então, assim, dá uma seguradinha aí, agora não tem jeito, né? Justiça você cumpre depois que você recorre, mas primeiro cumpre. Infelizmente, não se tem essa história de bom senso, né? Infelizmente, lamentavelmente. Poderia-se dar uma decisão dessa a partir do dia 24 de dezembro, a partir do dia 25, talvez seria até um pouco mais... Mas vale lembrar também, Nogueira, que a decisão ela é bem anterior. A determinação do juiz é da obrigação de cumprir a sentença, mas a sentença é bem anterior. Então, como eu falei, é uma novela. Esses processos tem um de 2017, são 2 processos. Um do consórcio Planície e um da Rogil. Um com sentença já julgada e outro com liminar. E nem a sentença já julgada, nem a liminar estavam sendo cumpridas pelo município. E isso não é apenas dessa gestão que começou agora, não. Isso vem se arrastando. Um dos processos, acho que se arrasta do final do governo Rosinha. Então, nós estamos falando do governo Rosinha, do governo Rafael, e agora com o governo Vladimir. Então, assim, às vezes também o juiz podia esperar, mas há quanto tempo que já não estão cumprindo o que era para ter sido cumprido? Então, vai acabando embolando, mas infelizmente resultou num momento desse. E aí sim, para a população, que é quem sofre, está aqui o comentário da Ana Paula Camilo, o aeroporto sem ônibus há um bom tempo e o ponto de ônibus com muito mato, dá para esconder bandidos, é um outro risco também. Mas enfim, essa questão do transporte já há muito tempo dá dor de cabeça à população e agora, no momento desse de movimento intenso, tem essa alteração. Não dizemos aqui, né, que os permissionários que atuam em linha exclusiva dos ônibus estão corretos, não estamos fazendo juízo de valor. Não estamos julgando, não estamos dando opinião aqui
falando que nem que um lado nem que o outro está certo. O que nós estamos falando é que, neste momento, dá um nó na questão do transporte público. Dá um nó na questão do transporte público. Mas, Nogueira, vamos embora que são 9h12. Vamos lá. Puxam a nossa orelha. Amanhã a gente recebe aqui o Vinícius Patel, né, o diretor de operações portuárias da Porto do Açu, e para fazer um balanço aí do ano positivo que foi para o Porto. Estive lá na segunda-feira, né, então tem algumas informações frescas para a gente estar passando a população aqui, né, e o Vinícius vai estar com a gente amanhã de 7 a 8h30, porque ele tem um compromisso, então a gente vai ter mais tempo no final para a gente falar aí das notícias do dia. Vamos aguardar a repercussão da manchete de capa hoje do jornal. A gente traz amanhã também. Vamos ouvir aí, né, os proprietários de supermercados e tudo mais. E amanhã o Vinícius Patel de volta aqui com a gente. Arnaldo, bom dia para você. Uma ótima quarta-feira e até amanhã às 7 com mais um Folha no Ar. Obrigado. Valeu, até amanhã às 7. Um bom dia a todos os ouvintes. Valeu. E para você que nos acompanha também, muito bom dia, obrigado. A gente volta com o Folha no Ar amanhã, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Já imaginou melhorar